aquele segundo exercício que o senhor passou, sabe, no trabalho. O primeiro eu fiz e mandei para o senhor. O segundo eu Uhum, não consegui. beleza. Eu verifiquei as respostas, né? Poucos me entregaram as atividades, né? Alguns estavam com problema no acesso ao portal, então, assim, por questões não, não opcionais, então, o que acontece? Eu deixei em aberto ainda os exercícios por mais uma semana. Só que eu vou fazer o seguinte, né? Até domingo eu vou disponibilizar um vídeo com a resolução comentada daqueles dois exercícios, tá? Então, se vocês fizeram e postaram, não tem problema, né? Ah, tá. Aí só fica atento aí ao portal que vocês possam verificar a resolução comentada, tá bom? Aham. Hein, professor, mas o senhor passou mais alguma para a gente fazer ou não? Era só aquelas duas mesmo? Olha, exercício avaliativo são somente aqueles dois, né? Ah, Só tá. que, Aham. só que existe mais alguns exercícios para prática, tá? Para Então, praticar. Ah, tá. Aham. vocês podem resolvê-los. Tem um material que consta no livro do AVA. Vocês têm algumas questões objetivas lá que tem correlação com o nosso conteúdo, então vocês podem utilizar aquele exercício também para treinar, beleza? Ah, Então, tá. então Aham. E quando que o assim, senhor vai postar esse vídeo, professor, da resolução? eu tô me planejando, mas até domingo, tá? Até o final dessa semana mesmo, eu vou já jogar o vídeo lá com a resolução para vocês, Ah, tá. tá? Aí, aí vai Eu ser vou no AVA mesmo? no AVA na seção correspondente ao próprio exercício, onde vocês encontram o link para envio da atividade, vai estar lá o vídeo, tá? Ah, tá. Aí eu vou Uhum. mandar por mensagem, no campo mensagens, né, que foi disponibilizado o vídeo de resolução das questões. Então, no campo mensagem vocês já vão receber no e-mail também uma cópia, né? Então, vocês já sabem do momento que foi postado. Ah, tá. Aham. Tranquilo? Então, eu vou pedir Tranquilo. para que vocês deixem os microfones desligados. Aí, assim que tiver um questionamento, aí vocês ligam e pode interromper a aula. Então, vamos lá. Bom, nós estamos tratando, na verdade, nós estávamos tratando até a aula anterior da unidade 1 do material didático, né? Então, nós vimos a unidade 1, que tratou basicamente de condução, tá? Então, a gente gastou boa parte, né, dessa primeira parte do semestre falando de condução, tá? Agora, até a N2, vocês verão a respeito, né, da convecção, tá? Então, hoje a gente vai iniciar a nova unidade, que é sobre convecção, unidade 2, tá? Vocês com certeza já vivenciou esse fenômeno, né, porque ele está amplamente aí no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ao aquecer a água, né, num recipiente, né, metálico, o preparo de um café, de um chá, a brisa, né, que vocês andando de carro vocês sentem, ou até sentado numa cadeira, o ventilador, né? Mas também, né, nós temos esses fenômenos presentes, por exemplo, em processos industriais, né? A troca de calor que acontece num equipamento que a gente chama de trocador de calor, casca e tubo, né? Ou no cooler, né, que refrigera os dispositivos eletrônicos, tá? Usinas geotérmicas, entre muitas outras. Então, o fenômeno de convecção ele está presente nas mais variadas áreas, né? Desde o cotidiano até em processos industriais. Então, eu coloquei como conteúdo de hoje, mas eu vou iniciar falando aqui da introdução à convecção e na semana que vem eu vou encerrar falando de escoamento externo e 2.3 escoamento interno, tá? Porque são assuntos correlatos, né? E a gente precisa fundamentar antes de adentrar neles. Então, para não ficar uma aula muito cansativa e longa, né? Vou propor falar apenas da convecção, né? Na forma de uma introdução. Então, como eu havia comentado já, né? Então, esse fenômeno que a gente chama convecção, né? Antes de falar
de convecção, condução e radiação são mecanismos de transferência de calor, tá? Então, são formas, né, pelas quais o calor é transmitido, né, de uma região de mais alta temperatura para uma região de temperatura menor. Então, são mecanismos que a gente pode também chamar de fenômenos de transferência de calor, certo? Então, aqui nós vemos uma imagem, duas imagens que demonstram, né, o fenômeno da convecção. Como acontece aqui, por exemplo, um recipiente que está com fluido aqui dentro e está sendo aquecido, né? Então, aqui a gente verifica esse comportamento aqui, uma movimentação, que é característica da convecção. A condução, por sua vez, né, a gente verifica que a transferência de calor, né, acontece através, né, de um meio estacionário, que pode ser sólido ou líquido, né, só que não há essa movimentação global aqui do fluido. Então, a convecção ela traz essa nova cara ao fenômeno. Aqui é o exemplo de um cooler, né, onde aqui temos o componente metálico, por exemplo, de uma peça, ou de um motor, ou de um dispositivo eletrônico, onde, né, o fluido ele passa por esse componente, ou ele é jogado através de um ventilador por esse componente, e o calor é trocado, né, da superfície aquecida com o fluido, e esse fluido sai, né, com a temperatura maior e consegue refrigerar aqui. Então, há uma troca de calor aqui. Então, isso acontece no dia a dia, quando você liga um ventilador, né? Então, você está forçando a troca de calor, a gente vai ver isso mais adiante. Assim como você usa, né, um fluido em movimento para aquecer, né, trocar calor de uma superfície aquecida para aquecer esse fluido, isso é comum em processos industriais. Então, vamos para a definição, né, de convecção de calor. Então, esse é um mecanismo, né, de transferência ou troca de calor que ocorre quando existe o movimento macroscópico entre superfícies, sólido, fluido, ou pode acontecer entre duas superfícies fluídicas, né, na qual estão em velocidades distintas. Uma é uma situação estacionária, a outra em movimento, tá? Ou ambas podem estar em movimentos, porém as velocidades entre elas são diferentes, tá? Só que, como todo mecanismo de transferência de calor, é necessário que haja uma diferença de temperatura entre elas, tá? Então, essa é a definição geral de convecção. O movimento macroscópico quer dizer que há uma movimentação de um grande volume, né, de fluido. Na condução, né, o movimento é molecular, né, por difusão. Uma molécula se toca com a outra, né, e transfere, né, essa energia térmica no nível que a gente chama molecular. Bom, quando o movimento do fluido é ocasionado aí por meios naturais, né, por exemplo, a massa de ar aquecida, né, pelo Sol, né, o Sol ele vai transferir, vai emitir uma radiação, né, que é outro mecanismo de transferência de calor, que não precisa de um meio, e vai, né, aquecer o ar que está aqui na nossa atmosfera, né? E esse ar aquecido, né, vai mudar a sua densidade e vai haver esse movimento dessa massa de ar, que a gente pode enxergar como vento, né, onde acontece o deslocamento dessas massas de ar. Quando isso acontece por meios naturais, a gente dá um nome de convecção natural, né? E nós dizemos que a convecção é forçada quando algum meio externo é utilizado para movimentar esse fluido, né? Então, o ventilador utilizado aí, né, ele propicia a convecção forçada. Ou uma bomba, né, uma bomba d'água que está escoando um fluido por uma tubulação aquecida. Também, né, nós podemos classificar a convecção conforme o local que escoa esse fluido, né? Se for, né, internamente a um objeto, como uma tubulação, né, a gente chama de convecção interna, né? E se for numa superfície externa do objeto, a gente diz que é convecção externa.
o que pode acontecer é uma combinação, né? Pode acontecer que o escoamento acontece por convecção externa, a partir de uma força externa também, né? Uma convecção forçada combinada com a convecção externa, né? Por exemplo, o ventilador assoprando numa superfície externa. Convecção forçada externa, tá? Mas por que a gente precisa classificar? Né? A gente classifica porque os problemas de convecção, conforme está aqui embaixo, né? Eles são dependentes de algumas equações, né? E essas equações que regem, né, esse mecanismo, ele depende de cada caso, né? As equações que regem a convecção interna é diferente daquelas que agem sobre a convecção externa. Então, a classificação ela é importante para a gente conseguir, né, modelar o sistema e obter as informações de fluxo e de taxa de transferência de calor. E a gente tem, né, dentro dessa disciplina, quando trata do fenômeno de convecção, alguns objetivos, certo? A gente verificou na última aula, né, que a convecção era utilizada na análise dos mecanismos de condução, só que, naquele momento, a convecção era apenas uma condição de contorno, né? Então, a gente tratava apenas como uma condição de contorno. Mas é importante entender que a convecção por si só é um mecanismo, tá? E que a gente utiliza em algumas situações, como a convecção externa a uma parede, né, de um determinado ambiente, né, pode ser um forno, alguma coisa, a gente usa, né, essa condição de contorno lá para determinar a solução daquela equação do calor, que é uma equação diferencial, né, parcial. Tá? Mas, agora, partindo, né, dentro do conceito de convecção como introdução, né, a gente tem, né, alguns objetivos, que é determinar esse coeficiente convectivo H, que também foi chamado de coeficiente de película, né, coeficiente de rede, né? Então, a gente tem esse coeficiente convectivo. Quando a gente analisa o fenômeno da condução, esse coeficiente convectivo, né, ele era utilizado de forma direta, né, a gente tinha essa informação, né, mas a determinação desse coeficiente convectivo por si só, né, é uma questão muito importante dentro da área de transferência de calor e de massa. Tá? A gente vai ver mais adiante, né, como que se obtém isso, né, porque ele não é um valor direto. Né? Então, a gente tem lá aquela equação da condução, que é menos K sobre dt dx, onde nós tínhamos o coeficiente condutivo, que era o K, né? E esse K depende do material, né? É uma característica do material, é obtido experimentalmente. Obviamente, a condutividade térmica também é em função da temperatura em que esse material está submetido. Então, esse aqui é um parâmetro que se determina, é um dos objetivos do estudo lá da condução, e agora a gente parte para a determinação do coeficiente convectivo. Tá? Outros objetivos, claro, é entender esse mecanismo propriamente dito, saber, né, derivar as equações que descrevem a convecção. Aí essas equações são obtidas a partir de balanços de massa e energia e quantidade de movimento. A gente não vai tratar dessas equações, tá? A gente vai obter já os produtos dessas equações, mas quando se entra a fundo na área de transferência de calor por convecção, como se deriva essas equações é importante. Tá? Além de outras informações. Então, é importante lembrar que durante a convecção também ocorre a condução do calor. Tá? Só que a condução do calor pode ocorrer sem convecção. Né? A condução do calor, se você pegar uma chapa e colocar uma resistência elétrica aqui, né? Por efeito Joule, você vai
né, gerar o aquecimento aqui. Então, aqui é um fenômeno puramente condutivo. Agora, a convecção, ela tem, né, como parte a condução, né, dentro desse fenômeno, tá? Mas a gente tem que lembrar que numa superfície aquecida, né, então aqui nós temos uma superfície aquecida, vai formar, né, uma pequena película de ar nessa superfície, né? Então aqui imagina que nós estamos no ambiente, no meio ambiente, né? E pelo princípio da aderência ou do não deslizamento, esse princípio diz o seguinte, né? Que o fluido que está em contato com essa superfície, ele vai aderir a essa superfície. Vai aderir a essa superfície. Então, a superfície aquecida vai transferir calor para o fluido que está em contato com ela, calor por condução. Então, aqui há o fenômeno da condução. E, a partir dessa película, né, aquecida, através do fenômeno da transferência de calor por condução, vai, né, a partir dela, transferir calor por convecção. Esse fenômeno que acontece nessa película aderida à superfície, né, o fenômeno que rege essa transferência de calor a gente chama aí de difusão. Tá? Não há um movimento macroscópico, o movimento é entre as moléculas, então é um movimento microscópico. A partir das próximas camadas, né, vai haver, né, a movimentação do fluido, porque vai alterar a densidade e esse fluido vai passar a ter movimentos macroscópicos. A esse fenômeno a gente chama de advecção. Tá? Então, a convecção é uma ação combinada da difusão do calor mais a advecção. Então, é importante lembrar que acontece, né, a condução dentro do fenômeno da convecção. Vamos lá. Deixa eu tirar essa poluição do slide, só para resumir. Tá? Então, de forma direta, né, a diferença que ocorre entre os mecanismos da convecção e condução de calor está relacionada ao movimento macroscópico do fluido, que é a advecção. E essa pequena película, né, acontece um movimento de interação molécula a molécula, que é por difusão. Tá? Então, é importante, pessoal, associar essas duas palavras quando se fala de convecção. Tá? Se acontece apenas a difusão de calor por interação molécula a molécula, a gente tem a condução. Mas, se além dessa interação molécula a molécula acontecer o movimento macroscópico, ou seja, a advecção do fluido, a gente vai ter a convecção. Então, vamos seguir aqui para a quantificação da transferência convectiva de calor. O que é essa quantificação? É uma unidade. Né? A unidade de transferência de calor, né, ela é em watt, quando a gente está tratando da taxa. Né? Então, isso aqui é a taxa de transferência de calor por convecção. E também nós temos o fluxo, né, que é em watt por metro quadrado. Como que eu quantifico a transferência de calor convectiva? A gente usa agora a lei de Newton do resfriamento. Tá? Enquanto para a condução a gente usava a lei de Fourier, né? Agora a gente vai usar a lei de Newton para o resfriamento, que é em função do coeficiente de convecção H, da área, né, de troca de calor, multiplicado, né, pela diferença de temperatura da superfície e do meio. Né? Então, nós temos aqui uma parede, e aqui nós temos o fluido. Né? Esse fluido tem um coeficiente convectivo, que a gente vai entender a respeito dele mais adiante. Essa parede tem uma superfície, uma área superficial A, né? E uma temperatura superficial TS.
O fluido na qual essa superfície está em contato, né, ela tem uma temperatura T infinito. Tá? Então, a gente tem essa modelagem. O coeficiente convectivo, só para lembrar, ele tem as unidades de medida, H, dadas, né, considerando o sistema em CI, em watt por metro quadrado, Kelvin. Tá? A área, aqui no caso, é em metros quadrados, e as temperaturas são em graus Celsius, ou, né, ela pode ser dada para vocês em Kelvin. Tá? Lembrando que a diferença entre as temperaturas em graus Celsius, né, ela vai ser equivalente à diferença de temperatura em Kelvin. Então, vocês não precisam converter, né, as temperaturas de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para graus Celsius na hora de aplicar a lei de resfriamento de Newton, porque, né, a escala Celsius e a escala Kelvin, elas são escalas que a gente tem 100 divisões, né? E apenas há um deslocamento do zero quando a gente está tratando da escala Kelvin, né? O zero da escala graus Celsius, né, é diferente. Ele vai ser igual a 273 Kelvin, né? E quando a gente vai tratar lá do zero da escala Kelvin, a gente vai ter aqui aquele valor de menos 273 graus Celsius, que é o verdadeiro zero absoluto. Tá? Então, as escalas são equivalentes, porém, há um deslocamento do zero aqui. Tá? Então, isso aqui é uma convenção física. Né? Então, vamos seguindo a aula aqui. Então, a gente está vendo aqui, né, esse coeficiente convectivo, que anteriormente ele era dado, né, porque o fenômeno da convecção era uma condição de contorno. O que ele fisicamente representa? Né? Ele é uma constante de proporcionalidade para essa equação da lei de resfriamento, certo? Mas ele nada mais é que uma taxa também, né? É a taxa de calor que é transferida por convecção, né? A sua unidade é watt por metro quadrado Kelvin. Então, é a taxa de calor aqui, né? Que é transferida por convecção da superfície, né? Então, aqui nós temos a unidade de área por unidade de temperatura em um ponto, tá? Então, o coeficiente convectivo ele é uma propriedade pontual. Então, se você tem uma superfície desse tamanho, o H desse ponto é diferente do H desse outro ponto aqui. Tá? Então, aqui nós temos uma equação que mede qual que é a taxa de troca de calor para um ponto. Tá? Mas, nós estamos interessados, né, por exemplo, qual que é a taxa de transferência de calor que acontece numa superfície inteira. Então, o que a gente utiliza? Aqui nesses slides, a gente já denota isso. Coeficientes convectivos locais, né, que é o que eu falo no ponto, e na prática a gente utiliza o coeficiente convectivo médio. Tá? Então, isso aqui é utilizado na prática. E como que se obtém isso? Né? Então, para melhor entender, a gente vai analisar essas duas figuras. Nós temos a figura A e a figura B. O que a figura A nos diz? Né? Então, nós temos aqui um fluido com velocidade V e temperatura T infinito, né? E que esse fluido está escoando sobre uma superfície, né? Essa superfície aqui ela tem uma forma arbitrária, tá? Pode ser complexa, e essa superfície tem uma área superficial AS e temperatura uniforme, né? TS. Sabemos, né, aqui para essa análise, né, para que haja a transferência de calor, tem que haver um gradiente de temperatura. Então, a temperatura da superfície é diferente da temperatura do fluido. A direção da troca vai depender, né, de qual é maior ou menor. Mas, basicamente, é isso. A gente não está interessado, nesse momento, na direção em que acontece, né, o fluxo de calor. Então,
devido a essa diferença de temperatura, vai ocorrer a transferência de calor por convecção. Aí a gente vai lá para aquela equação da taxa, né, total de transferência de calor. A equação total da taxa a gente já viu anteriormente. Eu vou usar o símbolo Q minúsculo. Anteriormente a gente estava usando a notação Q maiúsculo, tá? Mas essa aqui vamos tratar de taxa também. A equação para a gente calcular qual que é, né, a transferência de calor, né, a taxa total de transferência de calor, a gente tem que fazer, né, a soma, né, da transferência de calor que acontece em todos os pontos. Então aqui nós temos uma área infinitesimal, que é um pequeno pontinho, tá? E a gente precisa somar todos esses pontos que são passíveis de troca de calor. Então a gente vai usar a notação integral, que é a soma, né? Então a gente vai fazer a integral da transferência de calor que acontece em todos os pontos. Aqui nós temos o fluxo, né? Que é por unidade de área, vezes essa área infinitesimal. Então, essa equação está dizendo o seguinte: eu estou somando, né, o fluxo de calor que acontece por todas essas áreas infinitesimais e, a partir disso, eu vou encontrar qual que é a taxa total de transferência de calor que acontece na superfície. A gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. A gente viu lá pela lei de resfriamento de Newton, né, que a taxa de transferência de calor é dado, né, pela diferença da temperatura da superfície menos a diferença da temperatura do fluido vezes, né, o coeficiente convectivo e a área. É apenas essa equação aqui, né, só que eu estou invertendo. Então, eu estou reescrevendo ela dessa forma, né, Ts menos T infinito vezes H vezes a área. Só que agora, aqui, é só de um ponto, não é? Eu quero saber de toda a superfície. Então, vou trazer, né, que isso aqui, né, vezes a soma, né, de todas as áreas, né, a ds. Então, o que isso quer dizer? Como o coeficiente convectivo é um parâmetro pontual, né, então nós estamos somando os coeficientes convectivos de cada uma dessas áreas infinitesimais, né, quando multiplicado aqui pela diferença da temperatura, pelas diferenças de temperatura, a gente tem a taxa total de transferência de calor. Então, isso aqui, né, quando a gente analisa a superfície como um todo. Na prática, é muito complicado, né, a gente ficar fazendo cálculos usando integrais, né. Eu vou mais adiante demonstrar como se obtém esse coeficiente convectivo, né, e o que a gente usa, né. Como eu disse, a gente usa os valores médios, né. Então, os valores médios são obtidos a partir dessa definição aqui, tá? Então, como a gente define um coeficiente médio para uma superfície? Então, se eu pegar, né, essa equação aqui e transcrever na notação usual, a gente pode dizer que o fluxo de calor, a taxa de troca de calor média que acontece, a gente já vai usar aqui a referência média, é dada, né, pelo coeficiente médio vezes a área superficial total que a gente está analisando, multiplicada pela diferença da temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, a gente calcula isso aqui, né? Certo? Só que, de onde sai isso aqui, né? Então, isso aqui é o que a gente usa. Então, vou só apagar aqui esse canto para a gente entender. Então, se a gente iguala essas duas equações, a gente obtém, né, ó, essa equação utilizada para cálculo
na prática, que é em função, né, da área total de troca de calor e do coeficiente convectivo médio. Então, a gente pode pegar a equação 1 aqui e igualar a equação 2, tá? Porque se eu fizer a integral disso aqui, né, a integral dos coeficientes convectivos pontuais e das áreas infinitesimais, eu vou ter, né, o coeficiente convectivo médio e a área total da superfície. Eu estou somando todas as áreas e estou somando todos os coeficientes, né? Então, vai ficar Ts menos T infinito vezes a integral de AS, H vezes TAS, que é igual a essa parcela toda aqui. Então, como nós temos a multiplicação por essa diferença de temperatura, a gente pode tirar da nossa análise. Então, vai ficar da seguinte forma, né? A integral, né, das áreas, a gente vai somar todas as áreas multiplicadas pelos respectivos coeficientes, vezes o coeficiente médio, vezes a área superficial total, né? Então, eu estou querendo isolar o coeficiente convectivo médio, que é o que eu quero, né, para essa superfície arbitrária aqui. Então, a gente vai ter que o coeficiente convectivo médio é dado, né, pela integral dessa TS dividido pela área total. Então, o coeficiente convectivo médio é obtido por essa forma. A gente faz a integral, né, por toda a área superficial e divide pela área total. Então, a gente vai ter esse coeficiente convectivo médio. Essa é a notação. Para se obter esse valor usando uma equação da forma como eu apresentei para vocês, a gente precisa ter, né, uma modelagem. Oi? Oi? Estou assistindo uma videoaula aqui. Diga, tem alguma dúvida? Tá com alguma dúvida? Oi, rapaz. Quem é que está falando? Pessoal, quem está com o microfone ligado, por favor, desligue para não interromper a aula, tá? Só ligue em caso de dúvidas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, a gente está interessado em como obter o coeficiente convectivo médio, porque a partir dele, né, a gente calcula facilmente a área superficial, né, de troca de calor. Né? A gente sabe calcular isso. Como a gente verificou que o coeficiente convectivo H ele é pontual, né, a gente não vai ter, né, interesse prático em identificar qual que é o fluxo de calor em apenas uma área infinitesimal do objeto. A gente quer calcular a troca em toda a superfície. Tá? Então, realizando todo esse passo matemático, a gente vai chegar nessa expressão, que o coeficiente convectivo médio é integral, né, em toda a área dos coeficientes pontuais, né, multiplicados pelas áreas infinitesimais, dividido pela área total. Tá? Isso aqui, né, a gente precisaria ter, né, a equação que modela, né, a variação do coeficiente convectivo em cada ponto de área, né, para poder depois, né, aplicar essa integral e dividir pela área superficial. Na prática, né, os coeficientes convectivos são obtidos experimentalmente em bancadas, né, e fornecidos em catálogos, tá, específicos, né? Por exemplo, superfícies aquecidas, submetidas, né, à ação, né, de um ventilador,
a gente vai ter um coeficiente convectivo que foi modelado considerando essa situação. Tá? Então, a gente vai ver tabelas onde aplica esse conceito aqui matemático, né, e disponibiliza esses valores com base nos parâmetros de teste. Então, aí a gente vai ter os coeficientes convectivos médios. Tá? Então, vamos agora considerar uma superfície comum em engenharia. Né? Deixa eu apagar toda a tinta aqui. Então, a primeira parte, a gente viu que para obter o coeficiente convectivo médio para uma superfície abstrata, ou seja, que tem uma forma qualquer, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, né? A área superficial total, né? H, que é o coeficiente daquele ponto, vezes o ponto infinitesimal de área AS. Então, isso aqui para uma área superficial abstrata, né? Agora, quando nós temos, por exemplo, uma forma plana, como uma placa, né, como essa aqui, né? Então, nós temos aqui o fluxo de um determinado fluido, a uma velocidade U infinito e a uma temperatura T infinito, né, que escoa aqui sobre uma superfície plana, né, como uma placa. Então, aplicando aquele conceito todo de integral, a gente vai chegar que o coeficiente convectivo médio, para esse caso, ele é dado apenas em função do comprimento dessa placa. Tá? Então, a gente faz a integral, que vai aqui dessa posição 0 até o comprimento L da placa, né? Então, a gente está somando todos os pontos e divide pelo comprimento total, né? Então, isso aqui está multiplicando por 1 sobre L. Então, é a mesma coisa de eu pegar essa integral e dividir por L, que é dado, né, por H, que é o coeficiente convectivo pontual, vezes o dx, que seria, né, a variação nessas dimensões. Então, L é o comprimento total, né? Então, a gente vai somar dessa posição 0 até L, né? Do H, que varia, né, com a posição dx aqui, que é essa dimensão. Então, isso aqui é para casos de placas planas, que é muito comum. Isso aqui para superfícies, qualquer superfície, qualquer superfície. Se eu aplicar, né, as equações considerando essa equação geral, a gente, para uma superfície plana, a gente vai chegar nessa aqui. Então, essas são as equações que trazem, né, os coeficientes convectivos médios. Pessoal, agora que a gente já sabe como é obtido, né, ao menos matematicamente, e lembrando que isso aí é modelado, né, usando softwares específicos, e se obtém, né, aplicando esse conceito de integral, ou é feito experimentos, né, em bancadas, né, considerando os parâmetros, né, por exemplo, a gente sabe que a gente pode, por exemplo, colocar uma superfície plana, ou uma chapa, né, de um determinado material, manter a temperatura constante nessa superfície, então é utilizado meios de controlar a temperatura superficial. A gente conhece a área total dessa superfície, né, e coloca um fluido em movimento aqui, né, em temperatura também controlada, né, e por um medidor também a gente consegue medir qual que é a taxa de troca de calor e por, né, cálculo, né, variando a temperatura ou o fluxo, a gente consegue determinar, né, o H, que é o coeficiente convectivo médio. Então, isso em termos experimentais.
Aí, isso aqui pode ser reproduzido utilizando softwares, né, de método de elementos finitos, onde se aplica essas integrais, onde é feito, né, uma malha sobre a superfície do material, da peça, né, do que está sendo estudada, e também a gente obtém esse coeficiente convectivo médio. Tá? Saindo desse assunto, mas dentro ainda da convecção, é importante entender o que a gente chama de camadas limite. Tá? As camadas limite nada mais é que os fenômenos, né, que a gente precisa entender, né, que regem a convecção de calor. Por quê? As camadas limite, elas se formam dependendo do tipo de escoamento. Tá? Então, o escoamento, a velocidade com que esse fluido ele chega nessa superfície, né, por exemplo, da peça que a gente está analisando, a temperatura com a qual ele chega e também a quantidade, né, a massa com que esse fluido chega nessa superfície influencia o fenômeno da convecção. Tá? Então, vai surgir dentro desse fenômeno 3 tipos de camadas limite, que é a camada limite hidrodinâmica, ou de velocidades, a camada limite térmica e a camada limite mássica, tá? que são condições provocadas pelo tipo de escoamento, tá? e que modificam, né, ou alteram o comportamento de convecção de calor. Então, a gente quer determinar qual que é a taxa de troca de calor, qual que é o fluxo, né? Ou às vezes a gente quer controlar uma determinada temperatura na superfície, né? A gente quer manter essa temperatura da superfície, por exemplo, de uma placa eletrônica, de um dispositivo controlada. Então, a gente precisa entender qual que é a quantidade mássica de fluido por minuto que eu tenho que mandar, ou seja, a vazão mássica, ou qual que seria a temperatura com que eu tenho que colocar esse fluido em movimento, ou também a sua velocidade, para que eu consiga determinar a taxa, o fluxo e a temperatura da superfície. Tá? E os fenômenos, né, são explicados considerando esse conceito de camada limite, tá? As quais são 3. Nós vamos trabalhar dentro da disciplina, né, a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica. Porém, né, no decorrer da discussão da disciplina, né, a gente vai fazer algumas observações a respeito da camada limite mássica. Tá? Por simples analogia, ou seja, comparando semelhanças, a gente consegue inferir, né, informações a respeito dela. Tá? Então, é importante associar isso. Então, tratando-se aqui da camada limite hidrodinâmica, tá? Então, aqui nós temos o resuminho. Então, C é a camada, o L é o limite hidrodinâmica. A gente pode chamar isso aqui de CLV, ou camada limite de velocidade. Então, como que desenvolve isso, né, sobre uma superfície plana? Então, a superfície também influencia na forma como isso vai acontecer. Então, para a gente entender o primeiro, que é a camada limite hidrodinâmica, a gente vai verificar essa figura aqui, que é muito semelhante a essa figura aqui, tá? Só que aqui foi só demonstrado, né, as regiões de interesse naquela análise. Aqui já está completa, demonstrando, né, a camada limite hidrodinâmica. Beleza. Então, para a gente entender como se desenvolve, voltamos aqui para o início aqui, né, que é onde nós temos um fluido, né, que escoa livremente. Então, imagina que aqui temos um soprador, um ventilador, alguma coisa, né, que vai emanar, né, um fluido com velocidade, que a gente chama aí de velocidade de aproximação ou de ataque, né, U infinito. A gente usa, né, esse subscrito infinito para designar corrente livre, tá?
Então, isso aqui é um fluido forçado, que está sendo mandado aí. Ele escoa livremente, né, sem influência de nenhuma superfície, até esse ponto aqui, que a gente chama, né, da coordenada x igual a 0. Aí, a partir do ponto, que a gente chama de ponto de ataque, né, ele já começa, né, a encontrar a superfície. A partir do momento que ele encontra a superfície, vai surgir efeitos viscosos, tá? A superfície ela tem uma certa rugosidade, né? E o fluido em si, né, ele escoa, né, em camadas, e essas camadas entre si, devido às tensões de cisalhamento que atuam nesses planos de contato, também, né, vão gerar, né, efeitos viscosos. Obviamente, a gente vai estar analisando os efeitos que acontecem a partir do ponto de ataque aqui, né? Então, como eu disse para vocês, né, pelaquela condição de não deslizamento, né, ou pelo princípio da aderência, a gente diz que a primeira camada de fluido, né, então, a gente tem aqui o eixo de coordenadas, né, y para cima e x, né, na horizontal. Então, a primeira camada, quando y for igual a 0, né, a partir desse ponto aqui, a gente diz que essa primeira camada de fluido, ela tem a mesma velocidade da superfície, né? E nós estamos considerando que essa superfície aqui, ela é estática, está parada. Então, a velocidade, quando o y for igual a 0, a gente tem que o fluido também tem velocidade igual a 0, né? Apesar de que, né, na corrente livre, ele tem essa velocidade, o infinito. Beleza. Então, a partir do momento, né, que o fluido começa a escoar na direção x, né, vai haver uma redução, né, nas velocidades das camadas adjacentes. A primeira tem velocidade nula, né, só que as camadas deslizam umas sobre as outras, né, e aqui nós temos, né, uma linha preta que delimita, né, a influência, né, dos efeitos aqui de não deslizamento no fluido da corrente livre, né? Que vocês percebem que à medida que o fluido começa a percorrer a superfície, né, na direção y, a gente vai ter uma difusão, né, de momento, né, camada sobre camada, e vai havendo um retardamento, né, até chegar num ponto onde esses efeitos acabam sendo desprezíveis, né? E a gente tem o fluido com a mesma velocidade da corrente livre, tá? Então, aqui é um diagrama onde mostra, né, o comportamento da velocidade. A camada que está em contato com a superfície tem velocidade nula, né? Mas de velocidades tende a se aproximar, né? Nenhum efeito. E a região onde acontece, né, essa interferência na velocidade do escoamento, a gente chama, né, de camada limite de velocidade ou camada limite hidrodinâmica. Tá? Então, essa região toda aqui abaixo, essa linha preta, né, essa linha preta denota a coordenada x, né? A gente tem aqui a coordenada x e nós temos uma altura y aqui. Essa altura y, que é a altura da camada limite de velocidade, né? Essa altura y, ela varia com a posição x. Chega um ponto aqui nessa posição σx, quando, né, a velocidade do fluido da corrente livre
equivale, né, a 99% da sua velocidade inicial. Então, a altura y aqui e a posição x é determinada, ou seja, qual que é a altura e qual que é a posição em que há esse retardamento, a gente convenciona, na verdade é matematicamente explicado, é quando a velocidade do fluido inicial atinge 99% daquele seu valor, tá? Então, nós temos essa expressão. Aqui é a imagem que melhor, né, representa tudo que eu disse, né? Então, nós temos esse diagrama aqui mais fluido, então, para ficar melhor de entender o que eu falei, nós temos o fluido com velocidade de corrente livre. Quando ele entra em contato no ponto de ataque, os efeitos viscosos vão ter uma influência muito grande, então ele tende a ter um número de Reynolds bem baixo, né? Quem lembra lá, o número de Reynolds é o que determina se o escoamento é turbulento ou laminar, né? Turbulento é quando forma-se vórtices, como a gente está vendo aqui, e laminar quando o fluido escoa em camadas, né? Sem nenhuma interferência nessas linhas, ou seja, nessas camadas que a gente chama linhas de corrente. Então, aqui os efeitos viscosos são tão grandes, né, que o fluido ele escoa comportadamente, né? Só que vai chegar um comprimento crítico, ou seja, uma distância crítica que o fluido percorre na superfície, onde vai haver a transição. Tá? Esse ponto aqui a gente chama de comprimento crítico. Tá? Até o comprimento crítico, a gente consegue observar essas linhas de corrente bem definidas. Tá? Porque os efeitos viscosos, eles tendem, né, a forçar esse escoamento bem regular. A partir desse comprimento crítico, a gente tem uma região de transição, onde o fluido ele tem uma região ainda laminar, né, mais próxima à superfície, e a partir de certas camadas já se observa uma turbulência, né, uma deformação nessas linhas de corrente. Tá? Então, aqui é um comportamento não definido, é laminar com turbulento. E depois dessa região de transição, né, a gente já observa a formação de vórtices. E é interessante, né, a gente entender como, né, até quando o fluido vai se comportar laminarmente, né, e a partir de quando ele já tem um comportamento turbulento. Então, existe uma equação que calcula qual que é esse comprimento crítico dentro da superfície. E é dado por essa equaçãozinha aqui em cima, tá? Que é em função do número de Reynolds, tá? Da difusividade do escoamento, tá? E da velocidade média aí. Então, essa é a informação. Então, no regime laminar, os efeitos viscosos são bem considerados. À medida que o fluido vai adentrando na superfície, né, vai tendo a formação de vórtices, aí essa região nós não temos efeitos viscosos que os efeitos viscosos, na verdade, já são desprezíveis, né? Então, há a formação de vórtices. E a gente observa qual que é essa distância através dessa equação. Então, vamos a um exercício, um exemplo, na verdade, onde a gente consegue visualizar o comprimento crítico para uma determinada situação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma placa plana, certo? E aqui nós temos o fluido que entra, né, na corrente livre com uma velocidade média aí de 3 metros por segundo, os dados do exercício, tá? E a literatura traz, né, que a condição de escoamento, onde acontece a região de escoamento crítico, é por número de Reynolds de 500.000. Então, o Reynolds crítico, ou seja, na região de escoamento crítico, equivale a 5.000. 5.000 o quê? Né?
5.000 apenas, porque Reynolds é uma dimensional, tá? Não tem unidade de medida. Então, Reynolds crítico, ou seja, naquela região onde o XC é crítico, nesse ponto aqui, o número de Reynolds vale 500.000. Isso aqui é obtido, né, em dados de mecânica dos fluidos, tá? Então, isso aqui não veio do nada, então não fique abismado de onde surgiu isso aqui, tá? Então, lá na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente verifica vários valores de Reynolds para as condições de escoamento. Então, ele quer saber qual que é, né, o comprimento crítico, na qual, né, o escoamento ele vai deixar de ser laminar e vai desenvolver, né, aquele comportamento turbulento. Então, a gente vai aplicar a equação. XC é dado pelo Reynolds crítico, vezes a difusividade do escoamento aqui na água, né, no caso da água, dividido aí pela velocidade média, que nesse caso vai ser igual, né, à velocidade média da corrente livre. Então, 500.000 vezes a difusividade da água, 10 a menos 7, dividido pela velocidade média do escoamento, que é 3 metros por segundo. Então, o X crítico, né, é um comprimento, então ele tem que ter unidades de comprimento. Então, se a gente fizer as devidas multiplicações, a gente vai chegar a 0,15 metros ou 15 centímetros. Então, considerando essas condições, né, e nós estamos analisando uma placa plana, né, se essa placa aqui tiver L igual a 1 metro, né, a partir de 15 centímetros, na qual o fluido começa a percorrer sobre a superfície, ele já vai começar a desenvolver vórtices, né, e vai apresentar aquele regime, né, turbulento. Por que eu estou interessado em saber esse comprimento crítico, né? Porque o regime turbulento, né, ele tem uma taxa de troca de calor diferente para o regime laminar, tá? Então, isso vai ser importante mais à frente, quando a gente for analisar o escoamento, a convecção forçada. Porque muitas vezes eu quero, né, formar vórtices, tá? Porque aqui eu maximizo a transferência de calor. Tá? Na condição laminar, né, quanto mais laminar o fluido, mais estagnado o fluido, o fenômeno que vai reger a transferência é a condução. Quando eu tenho um regime turbulento, eu maximizo a troca de calor, né? Então, é interessante saber, né? Imagino que estão dimensionando um componente e queira saber, né, a partir de qual ponto vai haver, né, essa troca maior por convecção do que por condução, né? Então, eu consigo, né, definir um comprimento da peça ou da placa onde vai ter, né, uma maior troca de calor. Então, o comprimento crítico é importante para isso. Então, pessoal, aqui eu trouxe, para quem é mais curioso, e acredito que todos devam ser dentro da engenharia, né, é sempre importante pesquisar mais. Então, a gente sabe que o escoamento lá de mecânica dos fluidos, ele vai depender, a sua forma, né, turbulenta, laminar ou transitória, né, isso aqui vai depender da geometria, né, da peça, ou seja, da superfície. Se há rugosidades, né, quanto mais rugosa a gente vai ter formação aí, né, efeitos rugosos de retardamento do fluido. A temperatura também com esse escoamento, então a velocidade. Então a gente pode consultar nas páginas desse livro aqui, do Sendel, de transferência de calor e massa, nas páginas 384 a 386, lá no capítulo 6, né, experimento, né, os experimentos feitos por Reynolds, né, para diferentes situações, onde a gente verifica, né, se o escoamento é tubular, turbulento ou laminar, tá? Então a gente pode usar essa referência para entender como é obtido, né, esses números de Reynolds, tá, para diferentes situações,
que variam em função da geometria, rugosidade e temperatura. Tá? Então, pesquise mais. Esse livro está disponível na biblioteca virtual, então todos os alunos têm acesso. Tá? No AVA tem um tutorial de como acessar os livros digitais. Então, é importante vocês fazerem essa pesquisa aí para aprofundar mais, né? Não aceitar o valor que vem no enunciado do exercício puramente dito, tá? Porque na prática de profissional de vocês vão modelar sistemas de transferência de calor, vão ter que consultar informações desses adimensionais, então é importante já saber as fontes, tá? Como eu disse, nós temos 3 camadas limite, né? De velocidades ou hidrodinâmica, a camada limite térmica e a mássica. Agora vamos verificar a respeito do desenvolvimento da camada limite térmica, né, sobre uma placa aquecida. Tá? Então, de mesmo modo que a gente verificou lá o desenvolvimento da camada limite de velocidades, né, onde há um escoamento de um fluido sobre a superfície, a camada limite térmica também deve se desenvolver, né, se há uma diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Nessa condição anterior, nós apenas estávamos interessados, né, na camada limite de velocidade, tá? Estamos aqui apenas nesse caso aqui nós estamos esquecendo a temperatura, né? Mas a gente sabe, né, e a gente quer, né, forçar um escoamento sobre superfície e fluido de diferentes temperaturas, né? E nessas condições, né, quando há uma diferença de temperatura na superfície com o do fluido, vai haver o desenvolvimento da camada limite térmica, tá? Então, como que acontece? De forma análoga, né? No ponto de ataque, né? Aqui vai ter aquela região de aderência, né? O fluido estacionário. A gente vai ter, né, aquela condição, né, de não deslizamento, vai haver a troca por condução, né? Onde a gente analisa aqui qual que é o perfil de temperatura, né? Então, a temperatura do fluido que está sob contato com a superfície aquecida, ele tem, né, a sua temperatura idêntica, né? Quando y for igual a zero, né? Y é igual a zero, a temperatura do fluido é idêntica à da superfície, né? À medida que a gente vai, né, se afastando, né, ou seja, o fluido vai escoando sobre a superfície, né, vai havendo troca, né, e vai percebendo que a temperatura das camadas adjacentes, né, tende a ter temperaturas inferiores ao fluido que está aquecido, né. Vai chegar um ponto, né, onde a temperatura do fluido vai ser igual à temperatura da corrente livre, né. E a camada limite térmica, né, que é essa região aqui, né, ela tem, né, uma dimensão que a gente chama de σT, né? ΣT, ela vai persistir, né, quando a temperatura da corrente livre for, né, 99% da sua temperatura inicial. Então, segue isso, né? Então, a velocidade da corrente livre, quando for 99% da sua velocidade inicial, aquele ponto ali é o limite, né, entre a camada limite de velocidade e a corrente livre. Assim, segue para a camada limite térmica, né? Essa altura aqui, onde o fluido vai apresentar a temperatura, ou seja, 99% da sua temperatura inicial, a gente define como camada limite térmica. Percebe-se que, no início, né, a camada limite térmica tinha o seu σT, esse ponto, né, e ela vai aumentando até chegar a uma determinada região, né, onde não vai haver mais a influência. Só que a camada limite térmica, ela tem uma equação para definir, né, qual que é a sua dimensão. Então, a gente tem essa equação aqui. Vou apagar aqui para não poluir a tela. Eu só coloquei aqui. Coloquei. Então,
como que eu calculo essa altura σt aqui? Ela é em função, né, da razão dos gradientes de temperatura, né? Temperatura da superfície menos a temperatura que acontece na posição x, né, dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, a gente vai ter essa informação. Tá? Quando for 99%, ou 0,99, né, que é uma razão aqui em decimal, a gente vai ter, né, a informação aqui dos efeitos térmicos da superfície. Então, a partir desse ponto, os efeitos térmicos já não são mais notados no escoamento. Então, pessoal, a gente tem essas equações para a camada limite hidrodinâmica, tá? Que é em função do adimensional de Reynolds. Vamos ver se eu coloquei aqui para a camada limite térmica. Tá? Então, essa aqui é a equação que define, né, a espessura da camada limite térmica, que já é em função de um outro adimensional, que é o número de Prandtl. Só para não confundir, tá? Quando a velocidade na corrente livre for 99% da sua velocidade inicial, né, a gente diz que ali é o limite da camada limite térmica. Tá? E a mesma coisa quando a temperatura inicial for 99%, a temperatura da corrente livre for 99% do seu valor inicial, a gente diz, né, que aquele ali é o limite da camada limite térmica. O valor dessas espessuras, pessoal, não sei se ficou claro anteriormente, tá? Ele varia, né, com a posição do escoamento na superfície. E a gente tem essas duas equações, tá? Que para a camada limite hidrodinâmica, né, em função da coordenada x e do número de Reynolds para aquela coordenada, tá? Como a gente viu que o Reynolds ele varia com a posição, vai ter o Reynolds crítico, tá? Então, para a gente determinar qual que é a espessura da camada limite hidrodinâmica no comprimento crítico, aí a gente vai usar, né, o comprimento crítico e o número de Reynolds para aquele ponto, e a gente vai ter o valor da camada limite ali, né? Só que é importante entender que até um tempo atrás, né, antes de 1908, a gente não conseguia definir essa espessura, tá? Então isso aqui só foi possível, né, graças, né, a Blasius, que foi um pesquisador, vou escrever aqui o nome dele, que foi um pesquisador, né, que conseguiu, né, solucionar, né, o balanço de massa e da quantidade de movimento, né, para o fenômeno da convecção. Mas essa solução do balanço de massa e da quantidade de movimento não é uma solução analítica simples, tá? Mesmo que simplificada, a gente acaba não tendo muito êxito, porque o fenômeno da convecção ele é estudado por balanço de energia, tá? Então a convecção é estudada com balanço de energia num determinado ponto do escoamento. Então é feito um balanço de energia, e para resolver o balanço de energia é feito, né, o balanço de massa e de quantidade de movimento. E não tem uma solução analítica possível. Então, Blasius, em 1908, conseguiu fazer, né, o balanço de massa e o balanço da quantidade de movimento. Então, a partir disso, tornou-se possível, né, determinar essa espessura aqui da camada limite. Tá? Então, aqui ficou fácil, né? Então, a gente encontrou essa razão aqui entre o número de Reynolds e a distância da placa, né, multiplicado aqui por esse fator, e assim a gente consegue obter esse valor. Além disso, graças a ele também, e a essa sua solução, a gente consegue também definir o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito do escoamento e a tensão de escoamento. Tá? Saiu em função aí no caso da massa específica do escoamento, da velocidade
né, e que pode, né, ser determinado simplesmente aqui pela razão entre esse número e o número de Reynolds. Tá? Então, a gente tem condições agora de determinar isso. Lembrando que o coeficiente de atrito de um determinado escoamento, ele pode ser obtido experimentalmente, tá? Isso aqui é possível de ser obtido experimentalmente, uma bancada. Então, se vocês consultarem o diagrama de Mood, lá em mecânica dos fluidos, vocês vão ver como que foi feito aquele experimento e como que eles conseguiram determinar isso. Só que a gente vai verificar algumas outras coisas mais adiante e qual que é a importância desse coeficiente de atrito dentro da transferência de calor por convecção. Então vamos aqui para a camada, né, limite térmica, sua espessura. Já tinha adiantado, né, que ela é em função aqui do número de Prandtl e do número de Reynolds, tá? O número de Prandtl é um adimensional, tá? Que a gente vai verificar ele com melhor detalhe no decorrer das aulas. Tá? Então, a gente trata muito dentro de convecção e dos fenômenos que regem vários adimensionais, dentre eles o número de Prandtl. Então, vamos verificar aqui, pessoal, alguns outros números adimensionais. Para quem não lembra, o número adimensional, né, ele é um agrupamento, né, falta um azinho aqui, é um agrupamento de propriedades com importante significado físico. Então, se faz usando lá, né, as regras, né, usando lá o teorema de P. de Buckingham, que você faz agrupamentos e, no final, vai gerar uma equação em função dessas propriedades e que vai ter um valor numérico sem dimensão, né? Só que esse valor numérico sem dimensão ele tem significado físico importante, que a partir de testes experimentais, né, a gente consegue verificar o comportamento de um determinado ponto em estudo, né? O número de Reynolds é o mais comum, né? Então, o número de Reynolds ele é utilizado para a gente, né, como significado físico, verificar o tipo de escoamento, se é laminar ou turbulento. Aí a gente vai ver ao longo da disciplina o número de Prandtl, de Nusselt, Schmidt, Lewis, Sherwood, Stanton e Grashoff. Tá? Então, cada um desses números tem um significado físico, né? E foi obtido, né, utilizando agrupamentos de propriedades. Então, não fique preocupados em decorar esses nomes, a gente vai trabalhar cada um deles, tá? E vai verificar, né, o seu significado físico. O número de Mach, né, o número de Mach, geralmente a gente ouve a respeito dele, né, Mach 3, Mach 2, quando está analisando lá aviões que estão viajando à velocidade do som, né, o número de Mach é um dos mais famosos. Tá? Então, tem um significado físico também importante, né, que separa, né, aquela velocidade subsônica a supersônica. Então, assim, é importante entender, né, como é obtido esses números e o seu significado físico. Então, partindo disso, né, a gente consegue, né, usar aqueles números adimensionais importantes lá para a convecção. Então, todos esses aqui são importantes. E a partir disso, a gente consegue estudar as camadas limite. A gente faz analogias entre, por exemplo, a camada limite térmica com a camada limite hidrodinâmica, né? E a gente consegue obter informações técnicas, né? Graças aos números adimensionais, a gente valida essa comparação. Então, por exemplo, a gente vai utilizar o número de Reynolds como analogia aqui. Então, o número de Reynolds, ele vai ocorrer, né? A gente pode utilizar aí essa analogia quando a difusividade de movimento está associado lá, né, à camada limite de velocidade, a difusividade de calor, quando está tratando lá da camada limite térmica, e a difusividade mássica, camada limite mássica, quando todas elas, né, têm difusividades idênticas, né, são idênticas.
Então, quando a difusividade de massa, de calor e de movimento for idênticos, a gente pode fazer essa analogia. Então, a gente vai fazer a analogia com o número de Reynolds, número de Nusselt e número de Sherwood. Tá? Então, assim, não fiquem preocupados nesse monte de coisa aqui. É apenas um adiantamento para a gente entender, né? Então, os números adimensionais que regem essas difusividades, fazendo essa analogia, tá? Eles serão aproximadamente iguais, né, a 1. Tá? Então, a gente tem que a camada limite hidrodinâmica, térmica e de massa se sobrepõe. Então, nessa condição aqui, quando há uma sobreposição das 3 camadas, a gente consegue fazer essa analogia aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos o número de Reynolds. O número de Reynolds é igual a esse parâmetro aqui, né? Então, o número de Reynolds é um agrupamento de quais propriedades do escoamento? Velocidade, né? O comprimento característico. Comprimento característico, não sei se vocês lembram, não é dado pelo volume dividido pela área, né, de troca de calor, dividido pela velocidade. Então, se vocês multiplicarem esses termos aqui, né, e considerando as suas respectivas dimensões, a gente vai ter um valor adimensional que a gente chama Reynolds. Tá? Igualando isso ao número de Nusselt, que é o número adimensional importante lá para convecção, que é a razão entre os coeficientes convectivos e de condutibilidade, né? Coeficiente de convecção por de condutividade, né? Então, isso aqui é o número de Reynolds. Eu só estou substituindo esses termos pelos seus respectivos termos, né? Número de Nusselt. Isso aqui vocês já devem ter lido no material institucional, como ele é obtido. Então, se a gente fizer essa equivalência, essa equiparação, né, a gente vai chegar nessa expressão aqui, que é o número de Sherwood, que é em função do coeficiente convectivo máximo, comprimento crítico, dividido pela difusividade mássica. Por que eu quero chegar aqui? Né? É que em muitas aplicações práticas, né, a gente tem aquela dificuldade em determinar o H, certo? Porque é um parâmetro, né, que vai em função de uma equação diferencial. A gente precisa montar uma bancada experimental. Também, né, essa difusividade mássica também é outro parâmetro de difícil obter, né? Mas como a gente consegue fazer essa equivalência entre esses termos, né, considerando aí que essas difusividades são idênticas, a gente pode fazer essa equivalência e obter, né, esses parâmetros. Por quê? O coeficiente de atrito é um parâmetro, como eu disse anteriormente, fácil de determinar. A velocidade do escoamento, o comprimento característico, né? Aqui, pessoal, eu tinha comentado que era a velocidade. Isso aqui é a velocidade do escoamento, isso aqui é a viscosidade, tá? Viscosidade, perdão. Então, isso aqui é a viscosidade. Velocidade de escoamento, comprimento característico e a viscosidade do fluido. A gente igualando aqui, ó, a gente pode, né, sabendo, né, a condutividade térmica da superfície, né, determinar o H. Né? Então, a gente pode, né, fazendo essa analogia, determinar o H. Ou, né, fazendo a equiparação aqui, obter a difusividade máxima. Tá? Então, a gente pode usar os adimensionais importantes que regem, né, a convecção para obter parâmetros de projeto. Tá? Pessoal, eu vou a um exemplo e eu gostaria de saber se vocês estão acompanhando tranquilamente, tem algum questionamento, ou posso continuar? Por mim tá ok. Então, beleza. Então, ok, professor, pode continuar. Então tá, vamos embora então. Então aqui nós temos o exemplo onde vai aplicar tudo isso que eu falei, né? Quase tudo. Então nós temos um fluido que é incompressível. O que é um fluido incompressível? É um líquido, por exemplo, tá? Líquido. O gás
ele é compressível. Ele varia o volume se você aplicar uma determinada pressão. Então, nós estamos tratando aqui com fluido incompressível. A massa específica aqui é de 997 kg por metro cúbico. E esse fluido, né, a temperatura ambiente escoa com velocidade uniforme de 1,2 metros por segundo. Aí, quando ele encontra uma determinada superfície plana que está aquecida uniformemente e ela é parada. Então, vou desenhar aqui em cima. Então, nós temos aquela superfície e temos um fluido incompressível. Imagina, então, que a água que está escoando, a água tem uma velocidade aqui, uma velocidade de 1,2 e a temperatura ambiente. Vai chegar um ponto onde ele vai encontrar essa superfície aqui aquecida, tá? Então, que tem uma temperatura TS. Nessas condições, né, ele diz que o coeficiente de transferência de calor por convecção varia com a posição. Então, aqui, como a gente viu realmente, né, o H, ele varia com a posição. Tá? Então, ele é dado por x elevado a menos meio. Então, para eu saber o H em cada ponto, né, ele varia. O exercício ele quer saber qual que é o valor médio do coeficiente de transferência de calor. Então, os dados em relação ao tipo de fluido e velocidade, a gente vai acabar não utilizando nesse exercício, né? Porque ele não quer saber qual que é o valor da taxa, né? Ele quer saber, né, usando lá a equação, ele quer saber qual que é o valor do coeficiente convectivo médio, que é aquele Hzinho lá com traço. Lembrando lá, né, da dedução que o coeficiente convectivo médio para uma placa plana, né, a gente pode obter a partir dessa expressão, 1 sobre L, que vai do início da placa aqui, 0, até L. Então, a gente vai aplicar essa integral de de H dx. Então, para uma placa plana, basta eu integrar, né, somar todos os coeficientes convectivos. Então, esse termo aqui significa soma, né? Então, eu somo todos os coeficientes convectivos ao longo do comprimento da placa e divido pelo comprimento total L aqui, né? Como eu disse para vocês, isso aqui só é válido quando a gente tem, né, a equação, né, que descreve o comportamento do coeficiente convectivo em função da posição. Então, ele deu, né? O H, ponta a ponta, é dado por essa equação, menos meio. Tá? Então, agora é simples, eu tenho que fazer essa integralzinha aqui. Eu falei para vocês que eu não ia apertar, né, em termos de soluções integrais, mas integrais básicas como essa, né, não requer um curso de cálculo muito rebuscado, né? Então, a gente acaba aprendendo como resolver. Então, nesse caso, para a gente entender como funciona, vamos fazer isso. Então, o H médio, né, o valor do coeficiente médio, é igual, né, a 1 sobre L, que é o comprimento, integral de 0 até L. No lugar do H, eu vou colocar a função dada no exercício, que é x elevado a menos meio, que multiplica, né, o dx, que seria a posição diferencial aqui na placa, vezes dx. Então, vamos para outra imagem aqui para ficar fácil. Então, vou replicar o que eu escrevi ali, aqui em cima, para a gente... Vamos lá. Então, o H médio tinha ficado como 1 sobre L, integral que vai de 0 até L, de x elevado a menos meio dx. Então, vou fazer a integral disso aqui. Qual que é a regra lá da integração que eu aplico para esse tipo de coisa? A regra da potência.
para quem depois quiser aprender isso aqui de forma mais didática, né, a integração, só verificar a regra da potência para integrais. Então, a regra da potência basicamente diz o seguinte, né, quando nós temos a função, né, x, que é elevado a um expoente a dx, a gente vai fazer, a integral dela vai ser igual, né, a x elevado a mais 1, então a gente vai somar 1 a esse expoente, né, e vai dividir pelo expoente dela somado mais 1. Só que o a tem que ser diferente de menos 1. Então, para a igual a menos 1, aí você precisaria aplicar outra regra, tá? Então, mas nesse caso aqui, o nosso a, para o exercício, né? Então, nosso a vale menos meio, né? Que é diferente de 1, então a gente pode aplicar essa regra da potência, tá? Então, vamos lá, vamos aplicar. Então, só substituir na fórmula ali. Claro que essa é uma integral definida, né? Então, depois eu já vou mostrar o que é, como resolve isso novamente. Então, vai ficar assim. H médio é 1 sobre L, né? Então, eu já vou colocar aqui a sua integral. Então, vai ficar x elevado a menos meio mais 1, né? Então, estou somando 1 ao expoente e vou dividir pelo seu expoente, menos meio, somado mais 1, tá? E isso aqui vai de 0 até L. Vamos resolver primeiro aqui dentro, depois a gente faz a substituição. Então, H médio vai ser igual, né? Menos meio mais 1 vai ser igual a meio positivo, certo? Então, vai ficar aqui em cima x elevado a meio positivo. Posso esquecer do L aqui. Não vamos esquecer de 1 sobre L aqui, tá? Nós estamos falando passo a passo. 1 sobre L vai ser, né? O valor que está aqui dentro vai ser x elevado a meio positivo. E aqui embaixo, né? Vai ficar meio novamente, né? Que vai de 0 até L. Que por sua vez, né? A gente pode passar isso aqui para cima, né? Meio vai ficar, então, 2x sobre o 2 que está aqui embaixo, né? A gente multiplica pelo inverso dela, então 2 vai para cima e o L continua aqui embaixo, tá? Lembrando que isso vai de 0 até L. Eu posso manipular mais um pouco essa equação aqui, tá? Passando, né, o nosso L lá para cima. Então, o L, lembrando, né? O L ele tem um sinal, então tem um expoente 1 aqui. Quando eu pego, né, um termo que está aqui no denominador e jogo aqui para o numerador, o expoente fica negativo. Então, H vai ficar como L elevado a menos 1, que vai multiplicar 2x elevado a meio, tá? Que vai de 0 até L. Então, vamos fazer agora a resolução disso aqui. Então, quando a integral é definida, né, eu vou ter que substituir o L aqui no lugar de x, né, menos, então vai ficar assim, L a menos 1 vezes, né, 2x, né, no lugar de x eu coloco L, elevado a meio. Aí eu faço novamente essa substituição agora por 0, né? Então vai ser desse termo, né, substituído aqui, menos agora o 0 aqui dentro. Então vai ficar L a menos 1 vezes 2x vezes 0 elevado a meio, tá? Então essa parte aqui vai ser 0, tá? Porque 2 vezes 0 é 0, 0 elevado a meio continua sendo 0, multiplicado por esse termo aqui,
continua sendo zero. Então, o nosso H é igual a essa expressão. Tá? Então, vou apagar para despoluir o exercício. Vou apagar aqui em cima. Então, esse termo aqui vai ser zero. Todos eles, né? Vai ser zero. Então, o nosso H vai ficar como L a menos 1 vezes 2L elevado a meio. Tá? Então, como nós temos aqui, né, a mesma base aqui, né, elevado a esse expoente, a gente pode fazer a soma, né? Então, vai ficar 2 vezes L elevado a menos 1 mais meio. Tá? Opa. Isso aqui vai ser igual, né? Menos 1 mais meio vai ser igual a menos meio. Então, vai ficar 2L elevado a menos meio. Então, o L, que é o coeficiente médio dado aí para essa situação, ele é dado por essa expressão. Né? Então, o H, deixa eu só pegar aqui uma parte limpa, coeficiente convectivo médio, médio após a resolução da integral, né? 1 sobre L de 0 até L de x elevado a menos meio vai ser igual a 2 vezes L elevado a menos meio. Então, essa é o valor. Né? Então, se eu sei o comprimento total da placa, eu já sei o valor do coeficiente médio. Então, a resposta que indica o valor médio do coeficiente de transferência de calor é a alternativa E. Tá? Então, a gente pode verificar que isso está correto, né? Em termos assim, concorda-se com o que a gente experiencia, né? Que à medida com que o escoamento vai penetrando na superfície, né? Vai passando sobre a superfície, a gente percebe que a temperatura, aqui nós temos a temperatura da superfície, nós temos a temperatura do escoamento, à medida que o fluido ele vai passando sobre a superfície, a tendência é que ele, né, imagina que essa placa tem um L infinito. Vai chegar um ponto que a temperatura do fluido que escoa vai ser igual à temperatura da superfície, né? E esse coeficiente médio, ele representa isso, né? Então, à medida que esse comprimento aumenta, né, o coeficiente convectivo diminui. E a gente verifica que o coeficiente médio, ele é o que dita, né, a taxa de troca térmica. Né? Quanto maior ele, maior é a taxa de troca. Né? Ts menos T infinito. Tá? Então, esse valor, esse H médio encontrado, ele está em concordância, né, com o seu significado físico. Quanto maior o comprimento em que o fluido tem que percorrer, menor vai ser a taxa de troca térmica. Beleza? Pessoal, esse exemplo é o que eu tinha para a aula de hoje. Tá? Só que, considerando que vocês precisam praticar, e a dinâmica de uma disciplina presencial ela acaba sendo modificada quando a gente transfere para um módulo de videoconferência. Então, assim, eu deixo esse exemplo para vocês fazerem agora. Então, a nossa aula ela tem um horário até às 9h45, né, no cronograma normal. Eu vou deixar um exercício para que vocês façam ainda hoje, tá? Então, esse exercício aqui vocês têm que fazer ainda hoje e tem que postar lá no portal até às 10 horas, tá? E esse exercício, ele vale ponto, tá? Então, é um exercício que vale ponto, ele vai valer 200 pontos. Então, vocês têm até às 10 horas de hoje. Lá na seção 2.1, vai ter aquele linkzinho, tá? O linkzinho onde vocês vão copiar o exercício, fazer no caderno, né? Responder de forma descritiva, tá? Não vai ficar só marcando o xizinho aqui.
tá? E vai me enviar até às 10 horas. Então, a aula, ela continua, né? Então, só que aí, essa parte é de vocês. O exercício é simples, tá? Não vai envolver um cálculo rebuscado. Mas, basicamente, o que ele fala, né? Nós temos que a asa de um avião, ela pode ser considerada uma placa plana. Então, nós estamos modelando a situação para uma placa plana. Aí, nós temos a dimensão da placa. Tá? Nós temos o comprimento e a largura. O avião, né, ele está com uma altitude aí de 3.000, né, de 3,05 km. A velocidade do avião é de 500 km por hora e ele tem aquele coeficiente de atrito igual a 0,023. O exercício, ele dá as propriedades do fluido, né, que estão escoando sobre a asa do avião, né, que é a sua massa específica, a viscosidade, o número de Prandtl, tá, e a condutividade térmica do material da asa. O que o exercício quer? Né? Ele quer o coeficiente convectivo de transferência de calor. Ixi, como que eu vou calcular isso? Né? A gente sabe, né, considerando lá os addimensionais, a gente tem, né, uma concordância, né? Então, uma concordância entre eles. Então, a partir dessa expressão aqui, vou apagar, que está poluída, a gente tem uma concordância entre o coeficiente, né, de atrito, o número de Reynolds e o número de Nusselt. Então, a partir dessa relação aqui, eu consigo encontrar o H também, tá? Então, o exercício, ele forneceu todas as informações para vocês. Então, a partir dos números adimensionais de Reynolds, Nusselt e o coeficiente de atrito, eu encontro o H, tá? Então, eu quero que vocês respondam essa questão, né, e me enviem pelo link até às 10 da noite. Passou desse horário, não vou aceitar, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao exercício ou algum outro conteúdo, estou aberto para questionamentos. Eu vou deixar o exercício já agora lá, então, quem não precisa copiar aqui na apresentação, basta acessar a seção 2.1, que vocês vão ter acesso ao exercício que está aqui nessa apresentação. Beleza? O senhor tem como eu ver só a fórmula anterior? Tem como. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza? Pessoal, todo o conteúdo que foi falado nessa aula, ele está no livro, tá? Então, vocês têm aquele livro digital na seção 2.1. Então, essas equações foram até tirado print do livro. Então, é tudo vinculado ao livro didático. Então, qualquer dúvida conceitual, vocês podem assistir a aula inteira, né? Que às vezes acaba até sendo mais fácil ouvir e ver, né? Ou vocês podem ler o livro didático, tá bom? Ok. Beleza, pessoal? Então, Esse exercício também está no livro, professor? o exercício, ele está no livro, na seção Faça Valer a Pena. É aqueles exercícios não resolvidos. Tá bom? Tá, eu já achei aqui, 77. Então é isso, pessoal. Então, aguardo as respostas de vocês e nos vemos aí na semana que vem, tá? Pessoal, outra coisa. Beleza. Fique atento ao meio de comunicação do AVA, tá? Porque vai surgir uma atualização relativa às provas do semestre, tá? Então, até o final dessa semana, vocês vão ter alguma informação relativa a como vai acontecer essas provas, ok? Beleza. E aí, professor, aqueles outros exercícios lá é até sexta,